Olá, hoje estamos aqui com muita alegria, com mais um episódio do nosso EduCast, Aprendizados que Transformam, com a presença ilustre do professor Luiz Eduardo Santos Fragoso, né, Luiz? Com o tema Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Algumas contribuições do lúdico para as aulas de educação física. Nós recebemos o professor Luiz Fragoso com muito prazer e Luiz vai falar de um tema que é importantíssimo na atualidade, importantíssimo para a sociedade, importantíssimo para os professores, para os pedagogos, enfim, repetindo, para a sociedade de modo geral. Luiz, ele é professor do Instituto dos Cegos da Bahia, professor de educação física, trabalha com crianças de baixa visão e cegas e outras patologias. Luiz, assim, tem um prazer muito grande em trabalhar com essas crianças. A palavra é sua para se apresentar mais ainda como profissional do Instituto de Cegos. Agradeço o convite, né, da professora Roberta, professora Disma, do professor Lázaro. São pessoas queridíssimas, conheço há muito tempo, assim, muita coisa que eu sei hoje, eu aprendi com essas duas pessoas. Tá? Quais as pessoas? A Roberta, a professora Disma, e assim, só pegando o gancho da questão da extensão, na época que eu fiz o mestrado, e por sinal a professora Disma foi minha orientadora. Com muito prazer. Também teve a coordenação da professora Cláudia Paranhos. Paranhos, que é professora doutora em Educação Inclusiva. Isso, né? Então, a professora Dídima estava na parte da formação de professores, a ludicidade, a professora Cláudia com a questão da educação inclusiva. Né? Então, foi assim uma época onde eu aprendi bastante, principalmente nos projetos de extensão que a gente fez juntos, né? Nós construímos vários projetos, né? Aplicamos, executamos vários projetos com esse objetivo de levar, né, para fora da universidade aquilo que a gente construía, aquilo que a gente pesquisava, né, trazendo esse retorno à comunidade. Eu sou professor de educação física, né, minha formação inicial em educação física, mas precisei fazer várias especializações. Aí eu tenho especialização na área de educação especial, em deficiência física, né, em psicomotricidade, e tudo isso foi necessário para que agregasse, né, conhecimento para a minha prática pedagógica, porque só com o curso de educação física eu vi que precisava de ir um pouco mais além. E também fiz um mestrado para poder estar trazendo, né, outras contribuições também para os meus alunos. Primeiramente, eu trago a felicidade de estar aqui com vocês e dizer que estou aqui para tentar contribuir, né, agregar e trazer um pouco da minha experiência nesses 14 anos na área de educação especial. Uma experiência grande, né? Agora que eu me dei conta, são 14 anos. Né? Eu admiro muito as pessoas que trabalham com a educação especial, porque é uma área muito carente de profissionais, né? Embora agora, com as mudanças, com as leis, ela esteja assim... Ainda, eu entendo que ainda a passos lentos, sabe? Sim. A passos lentos, mas eu tenho uma admiração muito grande, porque é necessário. Ainda fico meio com dúvida, ou então incomodada, não é nem com dúvida, é incomodada com as questões da acessibilidade. Agora, o que mais me incomoda é isso. Eu andando pela rua, eu vendo, né, conversando até com os médicos me dizem, Salvador não tem acessibilidade. As instituições não têm acessibilidade, principalmente as instituições de ensino, né, que tem estudantes cadeirantes, tem estudantes cegos, tem estudantes com baixa visão, tem estudantes paraplégicos. Então, essa questão, Luiz, da acessibilidade, mais na frente eu vou conversar com você, é muito sério. Olha, eu vou aproveitar então um embalo aqui, né, que a Dilma falou, e vou pedir, como ela disse,
supostamente, ou até certamente, deve ser uma experiência muito difícil, complicada, no mínimo exigente, né? E aí a gente queria que você começasse a descrever um pouco assim, a dizer qual é a essência da sua experiência, como é a sua experiência de trabalhar com crianças cegas e com baixa visão na educação física, né? Sobretudo na educação física, porque subentende ser muito prática, né? Ser muito, então, falei para gente. Primeiramente, eu vou dizer que é gratificante. Mas antes de falar minha experiência, permita-me, por gentileza, falar um pouco da minha história. O que é que eu cheguei nessa... Isso é importante, muito importante. Então, assim, desde pequeno, eu sempre estudei com pessoas com deficiência. No ensino fundamental 1, tinha um colega com síndrome de Down, e assim, era uma criança muito querida por todos. No ensino médio, eu estudei numa escola que tinham alunos com deficiência visual matriculados e também com mobilidade reduzida. Já na faculdade, eu tive colegas também com deficiência auditiva e deficiência intelectual. Então, todo o meu trajeto acadêmico, né, desde o Fundamental 1 até a universidade, eu sempre tive contato com pessoas com deficiência. E desde pequeno eu ficava observando como eram as relações interpessoais entre esses personagens, né? Entre as pessoas com e sem deficiência. Bem empiricamente, eu tentava refletir sobre esses aspectos, e aí eu digo sociais, econômicos, políticos, né? Essa questão de como é que esse corpo agia, esses corpos agiam na interrelação entre eles próprios, com o ambiente e com as atividades que eles precisavam fazer, né, cotidianas. Então, isso sempre ia me impelindo a procurar mais e mais e mais. Então, na faculdade, até meu TCC foi voltado para a educação física, mas com um cunho de educação especial, né? Então, pesquisei as produções de educação física realizadas no Congresso Brasileiro de Educação e Esporte, né, para saber, de um período determinado de tempo, para saber como eram as produções no Brasil a respeito dessa área. E quando logrei terminei a faculdade, eu já fui direto para a educação especial. Então, assim, muita coisa que eu tinha, mesmo com a vivência com meus colegas na faculdade, na escola, mas para dar aula, eu não tinha esse traquejo. Tinha um estágio na universidade, na sala de educação especial, mas a carga horária era muito pequena. Então, quando eu fui para a educação especial, eu vi que eu precisava realmente ir mais além, estudar um pouco mais, né? Então, assim, interagindo com meus colegas, com os próprios alunos, a gente viu que precisava realmente trazer essa contribuição que é extremamente essencial para a comunidade, né? Para a educação como um todo. Porque eu costumo dizer que eu aprendo mais do que eu ensino com os alunos. Então, o feedback que eles me dão, né, é muito mais enriquecedor. Não estou desmerecendo por a questão da leitura, da pesquisa, muito pelo contrário. Mas o que você pesquisa, né, o que você lê, o que você troca com seus colegas, né, ele é firmado com o feedback do próprio aluno concretizado. Ele vai dizer, professor, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Então, são esse traquejo que a gente vai pegando. A famosa dicotomia entre a teoria e a prática, né? Porque na prática a teoria é outra, né? Mas assim, uma vai se retroalimentando, assim, né? A gente vai sempre estudando. Eu gostei. Né? Quando você diz assim, uma vai, né? Não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria, né? Então, Luiz, muito importante você falar sobre essa resposta dos estudantes, porque a sua sala de aula é como se fosse um laboratório de pesquisa, não é verdade? Não é isso? Pois é. Muito interessante. Eu lembro que, certa feita, um colega também, educador físico e também capoeirista, e ele ficou pouco tempo conosco, mas assim, foi um período muito enriquecedor, que ele trouxe ele já tinha muita experiência na educação especial, mas com alunos com deficiência intelectual. Ele ficou um ano e meio com alunos com deficiência visual. E ele sugeriu um projeto de capoeira para alunos com deficiência visual.
E nós precisamos saber assim, como é que a gente vai ensinar capoeira para esses alunos, né? Então, nós precisamos fazer, lançar mão de algumas, né, de alguma didática, modificar muita coisa para poder os alunos interagirem e aprender o que era. Porque quando você perde o estímulo visual, né, muitas das informações que o mundo tem ficam despercebidas para uma pessoa com deficiência visual. Sim. Então, tem que falar muito, muita comunicação verbal, sim, a descrição, né, e também corporal. Então, tem que estar o tempo todo tocando no aluno, né? O aluno tocando na gente, mostrando com o corpo, porque tudo que a gente aprende é a partir do nosso corpo. Né? E na deficiência, quando a gente vai para a deficiência visual, isso fica muito mais evidente. Né? Então, esse sujeito precisa aprender, entender como é que o seu corpo funciona nesse espaço, como é que esse corpo funciona com um outro sujeito e as atividades que ele precisa desempenhar. Eu tenho uma experiência particular porque eu, ano passado, fui professor de ensino médio da educação comum de uma aluna cega, né? Uma aluna com deficiência visual, Manu, que é do Instituto também, né? É do Instituto César, é cantora. Sim, foi minha aluna. Foi minha aluna. Então, eu acho que a experiência agregou muito porque eu ensino História da Arte. Uhum. E História da Arte, essencialmente, é muito conceitual, né? É um conceito, mas às vezes as pessoas se equivocam com essa questão do conceitual e do descritivo, né? Sim, sim. E eu me deparei com um conceito, com um conteúdo de teoria das cores. Sim. Então, foi um desafio, né? Porque você conseguir descrever as cores, aí eu fui para o lado da sensação, da emoção da natureza, e, por incrível que pareça, na avaliação quantitativa, ela teve uma das maiores notas. Sim. Eu fiquei impressionado, assim, fiquei feliz, agradeci até, né? Ela disse, eu coloquei em Braille todo o conteúdo. Sim, sim. O Didima já citou aí, você também, assim, chegou a pontuar. Mas você poderia dizer de maneira mais assim, direta, quais são os principais desafios na prática pedagógica? Né? Assim, na prática pedagógica, ensinando uma criança cega, quais os desafios, os principais desafios que você acha que os maiores, talvez? Nós ainda estamos enraizados pela primazia e hegemonia dos conceitos, né, acadêmicos. E isso é um dos desafios que nos faz, como eu posso dizer, dificultar a de romper essa bolha, romper essa barreira. É algo que fica enraizado e acaba que nos suprime, reprime a nossa criatividade, né? E nossa perspectiva, uma nova perspectiva, um novo olhar para a área da educação especial. Então, isso para mim é um desafio, porque culturalmente, né, ainda temos essas amarras, né, de você estar colocando todos na mesma fileira, todos no mesmo lugar, no mesmo barco, achando que todo aluno aprende da mesma forma, no mesmo tempo, no mesmo espaço, e não é assim que a coisa acontece. Né? Quando eu comecei a dar aula para alunos com deficiência, eu percebi que, primeiro, você precisa ver o sujeito, né? A singularidade. Né? Uma das coisas que nós também pesquisamos, né? No mestrado. Então, assim, a subjetividade, a singularidade daquele sujeito, porque cada um tem sua história. Por que eu comecei falando da minha história? Porque é importante você valorizar e expressar a sua história, né? A sua experiência de vida, porque ela que vai trilhar e dar um direcionamento. E assim, consciente ou inconscientemente, foi o que me trouxe a esse lugar de professor, pesquisador, formador na área da educação especial. Então, isso é um dos desafios. Outros desafios é você conseguir um método. Então isso acaba que nos coloca, né, em moldes, em modelos pré-estabelecidos, achando que todos os alunos vão fazer desse mesmo modelo. E a educação física, historicamente, ela é uma disciplina
onde sempre foi valorizado os mais ágeis, os mais fortes, né? Os mais robustos, os mais velozes, os mais, e que isso, com o passar do tempo, depois de muitos debates, embates, isso foi se transformando, né? Se modificando. Felizmente, a gente está mudando isso e chegando até a educação especial. Então, isso também é um desafio que a gente encontra. Até os próprios professores lá, quando vão para fazer a formação, mas na frente a gente vai falar sobre formação de professores, eles chegam também com essa visão, né? O que é que eu faço com um aluno que tem deficiência visual? Como é que faz? Como é que eu dou aula para ele? Eu fiz calma. Respire e primeiro você tem que conhecer seu aluno. Você tem que ver aquele sujeito, né? Entender como é que ele funciona, né? E perguntar o que dá certo e o que não dá certo. Então, esses são os desafios. Você falando aí, eu me remeteu uma coisa assim, a gente, mesmo para os alunos que não são especiais, que não são, que não têm deficiência, desculpe, a gente tem que considerar o ritmo, a capacidade cognitiva, e até muitas vezes até a própria experiência familiar, social, etc. Então, isso entende-se dizer que o aluno com deficiência visual, com baixa vista, a única coisa que ele tem em comum é isso, porque ele é uma pessoa, um sujeito com suas... É aluno. É aluno, é ser humano. É uma pessoa. Sim, e quais são as estratégias que você cita, que você defende, que você usa para atender a essa especificidade, tá entendendo? Porque as pessoas são muito diferentes e nessa prática sua de ensinar a essas crianças. Muita comunicação, né? A gente tem que melhorar bastante a comunicação com esse estudante. Muito material de contrastes, muito materiais que tenham texturas, relevo, porque para a pessoa cega, né, ela aprende a partir dos outros sentidos. Então, tem que... Mas um senso comum diz a pessoa é cega, os outros sentidos ficam aguçados. Não é bem assim que funciona. Se você não... Esse é um senso comum, né? Se você não buscar desenvolver isso, né, não vai, não rola. Tá? Então, assim, muito material sonoro. Eu preciso trabalhar com uma bola com guiso, porque uma bola de futebol comum não vai funcionar para mim. A não ser que eu faça a adaptação nessa bola. Como é que eu faço a adaptação? Pega um saco, daquele material, aquele plástico mais duro, que ele faz um barulho. Então, eu envolvo essa bola nesse plástico, passo uma fita adesiva e faz que quando ela toca o solo, essa bola toca o solo, o atrito do plástico no solo vai emitir um som. Então, ele vai conseguir se orientar nesse espaço para poder conseguir encontrar essa bola. Eu preciso trabalhar com chocalhos, eu preciso trabalhar com pandeiros, eu tive que construir um pau de chuva, porque para trabalhar a percepção rítmica foi necessário fazer essa adaptação na aula para os alunos também interpretarem, porque eu trabalho muito com coordenação motora ampla, física, ou fina e visomotora, lateralidade, percepção auditiva, tátil, rítmica. Eu preciso trabalhar com o esquema, consciência e imagem corporal desse sujeito. Sim. Então, tudo isso são as estratégias que eu preciso estar trazendo para a aula para poder fazer com que o objetivo maior é dar autonomia e independência para esse estudante. Para que ele possa estar na sala comum também, estudando junto com seus colegas. Entendeu? Então, assim, os materiais a gente pode se adaptar a muitos materiais. Alguns a gente consegue, industrializados, outros não. Lá, quando alguns colegas chegam e falam assim, rapaz, essa sala que sou de educação física, parece a sala do professor Pardal. ou até mesmo uma sala de música.
porque Também, emite tantos sons, né? Mas eu vejo a ludicidade, eu vejo a ludicidade. Porque a educação física, como trabalhar Lúdico, com o eu vejo corpo, lúdico. como trabalhar com o corpo, a gente precisa ter essa cadência, esse ritmo corporal. Sim. Então eu trabalho muito com brincadeiras cantadas, sabe? Com muitos instrumentos também. Então, de vez em quando faço interação com o professor de música também. Então, o professor de capoeira, quando esteve lá conosco, legal. a capoeira é muita dança, é muito ritmo. Então, nós precisamos trabalhar isso, porque até para você andar, você precisa ter uma cadência. Então, Luiz, você trabalha de forma interdisciplinar, não é? É preciso. Eu ia até lhe fazer uma pergunta, mas você já responde. É a questão do método. Não existe um método rígido, nenhuma metodologia de ensino. Quando eu falo método, eu me refiro à metodologia de ensino. Então, não existe assim uma metodologia de ensino. Bom, eu vou trabalhar com tal metodologia de ensino. Você trabalha, digamos assim, de uma forma, de uma maneira, ou forma, como quiserem, interdisciplinar. Não é isso? Você utiliza recursos que atendem de uma forma lúdica, não é? Você trabalha com outros profissionais e aí o trabalho aparece, não é verdade? Tem momentos que o pessoal diz, rapaz, sua aula, o pessoal que vai passando, rapaz, sua aula, assim, o pessoal está dançando, está cantando, está brincando, está pulando, então está se divertindo, mas o objetivo é esse, né? Então, uma aluna chegou na aula, né? Bem cabisbaixa, bem triste, e não era o cotidiano dela. Era uma aula bem alegre, bem extrovertida. E eu perguntando o que tinha acontecido. Ela disse que na aula, no dia anterior na escola, as colegas chamaram para jogar dama e ela não conseguiu jogar dama. Eu perguntei como era essa dama. Essa foi desenhada no chão com tijolos. Eu disse, essa dama não é funcional para você, porque você é cega, você precisa do relevo. Então, assim, eu parei o planejamento que eu tinha feito e fui conversar com ela a respeito do jogo de dama. Então nós precisamos pesquisar sobre a dama. Então tive que refazer, né, a aula nesse dia. Pesquisamos sobre a dama, como é que é feito um tabuleiro de damas, como é que é jogado, qual a história do jogo de damas. E isso enveredou para o xadrez também, que depois a gente começou a jogar xadrez também. Mas é uma outra história. Então eu tive que fazer um tabuleiro de damas para ela, em papelão, em relevo, né, com papelão em relevo. Onde é que ficam as casas pretas, as casas brancas. A gente fazer as peças com tampinha de garrafa PET, sendo que mesmo ela é cega, mas tem uma percepção de luz bem, né, tem uma coordenação visomotora baixa, mais leve, mas dá para interagir. Mas mesmo com as peças de cores diferentes, eu precisei colocar também em cima de outras peças, um pedacinho de camurça, para poder, no toque, ela sentir que tem a diferença, né, de um adversário para o outro. E as casas em relevo, né, onde as pretas em cima, as brancas embaixo, porque é feita dessa forma. Então, tive que ver todas as especificações técnicas para fazer um tabuleiro, ensinar ela como é que como é que joga, e só construir junto com ela, e dizer assim, aqui é seu. Pode levar e vai jogar com seus colegas na escola. Na outra semana ela chegou e disse, professor, temos um problema. Eu disse, o que foi agora? Minhas colegas não querem mais jogar comigo. Eu disse, por quê? Porque eu estou ganhando todas. Então, assim, ela chegou de uma outra forma na sala, na aula na outra semana. Então, assim, eu tive que parar para entender aquele sujeito, para ouvir as demandas daquele sujeito, saber o que estava acontecendo e tentar resolver aquela situação. Felizmente conseguimos resolver, e depois disso enveredamos para o xadrez. Ela também começou a jogar xadrez, gostamos de jogos de tabuleiro, né? Então eu tive que mesclar as aulas com a questão de corpo, propriamente dito, né? Coordenação motora ampla, e depois também coordenação motora fina, estratégias, como é que ela pode elaborar algumas regras dos jogos e tudo. Isso por quê? Aí voltamos para a questão da ludicidade. O lúdico, a ludicidade, ela, segundo Lucchesi, é um estado de espírito. Quando você está no jogo, quando você está ali naquele momento, por completo, né, só você, só o próprio sujeito pode dizer o que é que ele está sentindo. O que é lúdico para você, possa ser que não seja para mim, ou para a professora Dígena. Então, o que vai dizer que aquilo é lúdico é o próprio sujeito. Então, para ela, jogar dama com as colegas, né, é um jogo.
no senso comum, todo mundo diz, isso aqui é um jogo, é legal, é lúdico. Sim. Mas para ela, jogar dama naquela situação na escola não foi lúdico. Sim, claro. Entendeu? Então, nós tivemos que ressignificar aquele jogo com as adaptações necessárias para aquele sujeito, para que se tornasse lúdico para ela. E aí ela tomou gosto pela coisa. Então, agora, o jogo de dama para ela é lúdico. Virou campeã. Entendeu? E aí, já a Cristina Dava traz a questão da didática lúdica, Sim. né, que nós precisamos fazer com que, nas nossas aulas, né, nós lançamos mão de metodologias, né, de didáticas, onde essa questão do sujeito apareça, essa criatividade, essa ludicidade apareça o tempo todo. Então é isso que eu tento trazer para minhas aulas de educação física, né, que também é um dos desafios que a gente encontra, porque, como eu falei anteriormente, a educação física sempre buscou o rendimento, o alto rendimento, mesmo na escola. Sim. E nós temos a discussão da educação física na e da escola, né? Até que ponto, né, essa nuance, elas se entrelaçam. Mas é uma outra história, é isso aí. Mas voltando para a questão da subjetividade e da ludicidade, é preciso que a gente tenha esse olhar, essa perspectiva de enxergar o sujeito e saber o que é realmente lúdico para ele, né? O que é esse estado de espírito que realmente é prazeroso, né? Esse gozo, essa coisa salutar, né? Então, quando eu venho trazendo essa história de vida, eu vou buscando no meu arcabouço, né, de histórico, o que me trouxe até chegar esse momento, o que foi lúdico para mim, o que não foi, e tentando me direcionar nesse espaço, né, que eu tento fazer com meus alunos. Aí, voltando indo para a questão da avaliação, temos a avaliação inicial, todo ano fazemos a avaliação inicial, onde se faz uma anamnese com o estudante e com a família, e nisso vai me dar alguns aspectos sociais, familiares, acadêmicos, questão de saúde também desse aluno, porque muitos também têm algumas questões de saúde também, né, junto com a questão da deficiência. Tem outras patologias. Outras patologias que eu preciso saber também. Então, e eu falo com a família, isso aqui eu tenho que pensar na amnésia, que é muito importante para o desenvolvimento das aulas, e a partir dela eu vou fazer meu planejamento, né? Meu plano de atendimento individualizado, que é um dos planos que nós fazemos na educação especial. E a partir daí a gente vai fazendo uma avaliação formativa e processual, contínua, todo ano, o ano inteiro. Fazemos a avaliação inicial para saber como é esse sujeito, questões motoras também, como é que isso está vindo para mim, e sempre eu vou reavaliando o meu plano para ver se o que eu estou fazendo, eu estou conseguindo alcançar meus objetivos, sim. Que é o desenvolvimento pleno desse aluno, né? Físico, corporal, psicomotor. Então, tudo isso a gente vai aos poucos durante o ano, e no final temos a avaliação, né, final, propriamente dita, que eu vou rever o plano inteiro, já projetando o que eu vou fazer no ano que vem. Sendo que esse planejamento, né, essa avaliação, que vai me dar suporte para esse planejamento do ano que vem, também fica flexível, porque eu vou ter que esperar esse sujeito chegar no próximo ano para saber como é que ele está vindo. Sim. Porque durante as férias muita coisa muda. Sim. Né? Mas, Luiz, é assim, quando você fala de outras patologias, e até mesmo neurológicas, sim. O professor, no caso, ele não pode acompanhar, né? Então, o que é que faz? Encaminha para um profissional, ou essa criança já vem acompanhada por um profissional, é assim? O diagnóstico sempre feito pelo médico, né? Sim. O professor vai estar, bom que se diga, né? A partir do relatório que traz, algumas famílias trazem, outras não, mas a gente está sempre observando, para dar um norte para como é que a gente vai fazer as nossas aulas. Mas assim, tem que trabalhar com a equipe multidisciplinar. Então, muitos alunos são acompanhados, têm aula de educação física, mas também são acompanhados por neurologistas, por fisioterapeutas, por psicólogos. Então, é uma equipe multidisciplinar e a gente precisa conversar entre si. Outra coisa também importante é o acompanhamento na escola. Então, eu trabalho num centro de educação, de atendimento educacional especializado, mas eu também preciso estar fazendo esse acompanhamento do meu aluno na escola, certo?
Então eu vou até a escola para conversar com os professores que lá estão, né, dando orientações, sabendo como é que esse aluno também ele age na escola, né, verificando, por exemplo, se é um aluno com baixa visão, se a iluminação está adequada para ele, se precisa fazer alguma adaptação, se é um aluno cego, se a própria disposição do mobiliário também favorece para que esse aluno, porque aí existem as barreiras físicas, mas também existem as barreiras atitudinais, né? Então, eu também preciso saber se, como é que está a relação desse sujeito com os outros colegas em sala de aula, né? Então, tudo isso aí também tem... a gente precisa ir até a escola para conversar com direção, coordenação, professores e colegas do aluno. Vamos visitar a sala de aula dele para saber como é que essa sala está, como é que essa sala ela está disposta, né, naquela escola. Se é um aluno que tem mobilidade reduzida ou é um aluno cadeirante e a escola não tem rampa de acesso ou não tem elevador, a gente vai colocar ele lá no segundo andar. Sim, pois é. Agora nós vamos para a última pergunta, o último bloco, que é sobre a formação dos professores, né? Nós sabemos que você, Luiz, trabalha como formador também de professores, né? Por conta das suas especializações, do mestrado que você fez, enfim, da sua prática, que é muito importante. Então, você fala para a gente, e para todos que estão nos assistindo, sobre essa experiência de formar professores, quais são as demandas dos professores, os desafios encontrados em tempo de precarização do trabalho docente, em termos de precarização também da formação do professor, que a gente vê muito bem que no currículo do curso de pedagogia, a carga horária é muito pequena que é dedicada à educação especial. Ou, não nas sei licenciaturas também. Se eu estou falando certo, da educação nas licenciaturas também. Né? E quais são as especificidades? E depois você faz as suas considerações finais. A minha formação na área de educação especial, na perspectiva inclusiva, foi formação em serviço. Então, eu estava ali trabalhando, também sendo formado. Tive que passar por um curso de formação da própria instituição durante um ano. E no próximo ano já estava formando, né? Porque além da minha experiência em sala de aula, que eu tive o curso de formação, eu tive que também formar outros colegas meus na escola regular. E o que acontece? Sempre quando chega o professor, um colega, a gente para escutar quais são as demandas que ele tem. E são aquelas de sempre, né? Precarização do trabalho, falta de estímulo, desvalorização do profissional, né? Questões financeiras, estrutura das salas. Então, assim, são N desafios, problemas e questões que o professor traz. E também, assim, o suporte que ele não tem para trabalhar com aquele aluno em sala, né? Então, a gente sempre começa com assim, olha, apacente o coração, respirem e vamos ver o sujeito. Vamos trabalhar com esse sujeito. Não existe receita de bolo, né? Mas vamos trocar experiências, né? Isso aqui, professor, isso aqui, professora, que eu fiz em sala de aula, a partir do feedback que o aluno me deu certo. Né? Não quer dizer que para o aluno que você tem dará certo, mas já é um norte, já é um direcionamento, né? Mas o tempo todo a gente vai trabalhando, mostrando, né? Todas essas adaptações que eu falei, né? A gente vai apresentando. Nós conseguimos fazer um projeto numa sala de motricidade e eu participei desse projeto junto com alguns colegas e nós conseguimos uma licitação e ganhamos a licitação de uma sala, de materiais, né? Motores, psicomotores, para montar uma sala, né, com várias estações, circuitos motores, para trabalhar com esses alunos lá na instituição, né? Então, toda a formação a gente sempre leva lá para eles conhecerem a sala. E eles falam assim, professor, a gente não tem isso lá na sala. Eu disse, com certeza, na escola regular você dificilmente vai encontrar. Mas você também pode ir por um outro caminho, né? Vamos fazer os projetos e vamos tentar ver se a gente consegue. Se não conseguir, tem essas adaptações aqui, que são muitas coisas. Aí eu levo lá para outra sala, onde o pessoal diz que é a sala do professor Pardal. Então tem, é muito material tátil, papelão, cola, sabe? EVA. Então, não estou dizendo que a gente tem que fazer a pedagogia da sucata. Muito pelo contrário. Mas quando você não encontra materiais que estão aí, né, à venda, você tem que realmente especificar
particularizar aquele material para determinado aluno, Sim, porque não tem jeito, né? Mas a intenção é o quê? Você fazer para que não só o seu aluno com deficiência também utilize, mas os outros também utilizem, os outros colegas, porque quando você leva algo para a sala que você fez para o seu aluno com deficiência, mas que os outros colegas também utilizam, você está valorizando aquele sujeito, porque você ensina ele como é que faz e leva, por causa da menina da dama. Então, assim, valoriza a interação desse sujeito, ele se sente, sabe, pertencente àquele processo, né? Você dá uma responsabilidade para ele e ele se sente, sabe, aumenta sua autoestima, né? A sua independência, a sua interação social, né? Então, tudo isso é um suporte que a gente consegue entregar para esse aluno. E na formação não é diferente, a gente sempre está trazendo isso. O objetivo é dar autonomia e independência para o seu aluno, é fazer com que ele possa realmente caminhar com as próprias pernas. Então, Luiz, nosso tempo já esgotou. Então, eu vou dar os meus agradecimentos em nome da professora Roberta, que é a coordenadora geral do projeto, em nome do professor Lázaro também, e dizer a você que muito obrigada. Que você volte outras vezes, quem sabe a gente não tem um podcast 2 com ele, né? E sobre você é muito rápido mesmo, porque não tem tempo. Depois o Lázaro vai dar o nosso endereço aí. Certo. Você diga assim, você não tem nenhuma sugestão de curso para os professores, não? Isso aqui tem que ser rápido, porque realmente o tempo já acabou. Tem o curso lá no Instituto, que nós sempre damos todo ano, para os professores da rede. O Instituto fica onde? Fica no Barbalho, tá? Instituto de Cegos. Instituto de Cegos da Bahia, fica no Barbalho, e nós damos essa formação para os professores da rede. Não só educação física, mas também nutrição, mobilidade, tecnologia assistiva. Nós fazemos trabalho de escrita e leitura braille, soroban, que é a parte da matemática, né, que é o ábaco, especialmente feito para pessoas com deficiência visual. Então, é um curso anual, né, uma vez por mês, geralmente às quintas-feiras, e nós damos esse material, essa formação para a rede municipal de Salvador e também para as outras escolas onde tenham alunos com deficiência visual matriculados, atendidos lá na instituição. Tá, obrigado. Olha, então nós vamos encerrando mais um episódio do nosso webcast, Aprendizados que Transformam, pedindo que vocês nos sigam, respondam as nossas enquetes, nossas caixinhas no Instagram, nos sigam no Instagram e nos sigam também no YouTube, se inscrevam, nós vamos deixar o endereço aqui embaixo e muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Até lá, EduCast, Aprendizados que Transformam.